Esse vídeo é baseado nesses dois canais. Recomendo assistir. E não vou falar sobre a HQ, vou falar da animação em si. Dos 3 episódios ou mais que estiver lançando. Então, eu espero que gostem. E estamos no Life Friday e hoje, vou falar sobre uma animação independente criada pelo canal Labrim, criado por esse canal, que tem o nome que é meio grande, muito grande mesmo, e é meio complicado. Criado por um indonésio, da Indonésia, um indosiano, nem sei se tá certo falando, mas eu vou falar sobre uma série, uma animação muito boa. Eu vi o primeiro episódio, eu vi os episódios e achei muito bom. Eu vou falar sobre essa série, o resumo de tudo mais. Mas antes de começar tudo, temos que explicar como aconteceu o universo dessa série. E você não sabe, eu vou falar sobre Mal Macabá. Bom, primeiro episódio, vamos começar com tudo. Tecnicamente não começar como o começo de tudo, mas sim uns 1000 anos atrás, antes de tudo acontecer. 1000 anos atrás, literalmente o nosso mundo era habitável, funcionava bem. Mas por causa de um vulcão lindinho chamado Monte Herabu, que entorpeceu muito tempo, fechando literalmente o nosso camada de ozônio, diminuindo os raios solares e entrar na Terra, dando um BO gigante para nós nessa Terra. Mas não é nós, seres humanos, que vivem nessa Terra, mas animais antropomórficos, felinos, caninos, sempre no bicho canino e felino. E híbridos também. E sim, muitos desses animais começaram a entrar em extinção e entrando em estado de extinção. Porque entrou em extinção, né, a maioria dos bichos. Sobrevivendo poucas entidades, como os que eu falei, caninos felinos, lombrigas, fungos, alguns tipos, e alguns peixes, e também o incrível cacau. A única planta que sobreviveu foi o cacau. E uma outra coisa aqui também, mas o cacau foi o principal indivíduo que fez tudo isso. Mas depois de um certo tempo a Terra começou a melhorar um pouco por causa de um indivíduo mais ou menos, chamado Jair Otomo, o criador da Jair Abadi e outras vertentes também. E literalmente conseguiu fazer o cacau virar carne de soja, né? Fazendo literalmente uma comida comestível para os felinos e caninos, porque eles não podem comer, são animais, né? Comer... Ele conseguiu, mas as pessoas não se importaram muito, porque ainda tinham peixes. Mas temos que lembrar uma coisa, esse cara foi um cara gênio, é o Elon Musk Furry, porque literalmente ele conseguiu fazer várias coisas surpreendentes nesse universo. No meio de tudo isso, ele afundou outra empresa, que chama Atom, que também é uma empresa ajudadora do Estado. Sim, essas duas empresas, elas ajudam o Estado, o governo e tudo mais. Ela literalmente é uma vertente do governo, mais ou menos, porque ela literalmente é o que ajuda muitas pessoas nesse mundo. A Atom fez o projeto Limiter. O que seria o projeto Limiter? Literalmente pegar todo o lixo e comprimir atomicamente, literalmente atomicamente dos átomos e fazer uma coisa mais resistível do mundo, mais que dura mesmo, muito forte, que só uma bomba termonuclear consegue destruir. Sim, uma bomba termo. Sabe o que é termonuclear? Essas pragas, essas bombas, elas destroem e tudo vira pó. Sim, pó, carbono, né, segundo o vídeo. E é surpreendente. E a primeira coisa que eles fizeram com esse átomo, que podiam fazer qualquer coisa, o que? Caneca. Que é mais leve que uma caneca normal, parece, né? Que eu entendi. Ai, meu lábio. Mas no meio de tudo isso, eles criaram outros projetos incríveis. Literalmente um projeto chamado... Deixa eu pegar o nome dessa praga aqui. No meio de tudo isso, eles criaram mais projetos. Sim, mais projetos. Um chamado Skycreeper, que era um prédio que atravessaria as nuvens e daria energia solar de graça para as pessoas. Sim, segundo a imagem não parece um prédio, parece mais um barco flutuante. Literalmente, para mim, parece um barco. E é interessante isso, porque esse prédio, ele não fica parado, ele se move, esse prédio é gigante, é tamanho do São Paulo, mano, de um estado mesmo, acho que, deixa eu ver, pensando, tipo o estado do Rio de Janeiro, é gigante essa praga, e colocaram logo a logo da Abadi lá no local.
É surpreendente isso que eles fizeram, um prédio que se move e dá energia para a população. Também criaram outros projetos, com a Locking, que é literalmente outra vertente, que literalmente ficaria nos polos da Terra, lá no Polo Sul, segundo o vídeo que eu entendi, que daria um equilíbrio térmico na nossa Terra, fazendo a Terra deles ficar habitado, ficar mais calor, porque lá tá um frio, né? Mas eles chegaram a um ponto muito grande onde fez um acontecimento trágico nesse universo. O projeto a Smart Star, que é literalmente o projeto mais ambicioso de Abadi, que é literalmente fazer um teletransporte e teletransportar o nosso Sol para outro local e trazer uma anã nova para nosso sistema solar. Literalmente trazer uma estrela nova para nosso mundo. Literalmente trocando nossos sols para literalmente ter uma nova habitação, porque o sol já estava ficando velho e estaria já morrendo. Essa é a ambição. Mas no meio dessa criação, desse complexo e tudo mais, aconteceu o trágico dia onde literalmente nesse complexo eles estavam criando, literalmente, esqueceram de tampar um buraco e vazou chocolate no oceano. Sim, o chocolate, a substância do chocolate, o cacau em si, se espalhou. Não sei se foi de propósito ou não. Que for. Ah, meu pai, isso aí é surpreendente. Mas literalmente se espalhou, deixando o peixe, que era a comida mais valorizada naquela época, nesse mundo, que era a comida que todo mundo buscava, menos a comida do Badi, caiu. Tudo caiu. E por causa disso, ele criou Tempê. Tempê cresceu muito nessa época. Cresceu muito, muito, muito. Todo mundo gostava dessa praga. E então, eles fizeram o quê? Várias versões. Coca-Cola, refrigerante, fizeram vários tipos de produtos. Tá aí na tela, só ver. Mas por causa do acontecimento da liberação sem querer de chocolate, eles tiveram que literalmente substituir todos os funcionários, porque as pessoas não confiavam muito mais na produção, mais ou menos, do local. Então eles criaram o Xenobot 73, eu não lembro, eu achei que é Xenobot, que é uma IA, uma inteligência artificial que literalmente substitui todos os funcionários que criam agora os tempês, que é a comida que mais valorizou nesse mundo. E lembra do Xenobot. Mas aconteceu uma coisa, Trash. Em outubro, no dia 13 de outubro de 2003, o vulcão Lamon entrou em erupção. Literalmente, tudo ficou sinistro. Por que você não sabe nesse universo? Eu tinha que ter falado no começo. A empresa do Abadi é do lado desse local. E várias metrópoles foram construídas em volta dos vulcões, porque a terra de lá é muito, muito fértil. Então, São Paulo foi construído em volta do vulcão. E por causa disso, eles tiveram que fazer um projeto rapidamente para tentar salvar a população desse vulcão que entraria em erupção e fecharia mais o nosso Sol. Deus Ex Machina é um projeto muito arriscado. É literalmente uma tampar com uma bolinha. Tampar literalmente com um pano em cima do vulcão. Colocar uma camiseta. Colocar um negócio literalmente em cima. Literalmente eles conseguiram. Tecnicamente conseguiram. O vulcão entrou em erupção, mas os gases não foram para o sol, mas sim para o chão. Literalmente indo para a cidade, eliminando mais de 30 milhões de indivíduos. Mais de 300 pessoas morreram naquele local. Foram horríveis. Foram todos. E eu tenho que falar uma coisa. Só um indivíduo estava naquele local. O único piloto que estava comandando tudo aquilo. Ele desapareceu. Ele sumiu. Ninguém sabe onde está. Ele era o braço direito do Abadi. Ele era o braço direito. O homem que ele confiava. Abadi confiava nesse cara. Mas por causa desse erro, ele sumiu. Ninguém sabe onde está Hans Bussuk.
Busuk, filho de Hans Busuk, que também vive com um irmão adotivo porque ele tem 17 anos. O irmão dele vai para outra cidade que fica a 3 horas de distância, quase 3 dias, literalmente porque ele é o novo prefeito daquele local, que é a cidade de Lamusit, segundo o que eu entendi aqui. Então, ele não quer ficar, o Jeans não quer ficar lá. O Jin não quer ficar naquele local, porque ele se sente deslocado. Então, o irmão dele leva ele com ele na viagem de carro até a cidade, né? Eles têm que morar agora lá, porque, né? Ele é o novo prefeito daquele local. E o que vamos fazer quando chegarmos lá? Achar um lugar pra ficar. E só. Literalmente naquele local estava tendo a apresentação da Jabadi. Literalmente um próprio criador estava lá naquele local. E várias pessoas estavam intrigadas. Porque ele estava literalmente apresentando, mostrando para a população o projeto que já está acabando, que é o projeto do Smart Star. Que é o projeto de levar uma estrela nova para o novo sistema solar. Só que aconteceu uma coisa desprevenido. Um ataque, literalmente, do KS. Que são literalmente pessoas que foram altamente modificadas, segundo o que eu entendi. Que literalmente, segundo o que está escrito aqui, KS é um experimento de da Atom para controlar o espaço-tempo, massa e gravidade. Nível de perigosidade muito perigoso. Porque literalmente ele pega um estilingue, ele pega um elástico e taca no Jair. Jair Bolsonaro, não. Jair. E ao mesmo tempo, a própria empresa do local explodiu. Literalmente foi um atentado terrorista naquele local. Não só desvivendo o criador, mas a empresa que produzia alimentos. Mas também teve um BO também muito maior. Qual BO que você acha que está se perguntando? Porque a empresa é a única que produz os alimentos. Então, o governo previu que haverá uma crise alimentar e a população seria incentivada a estocar a maior quantidade de alimentos possível, permanecer em locais fechados para se proteger dos cais foragidos. O governo está trabalhando para resolver esta crise em menos de 11 dias, antes que a recessão alimentar se esgote. Se o governo não resolver a crise antes disso, esteja ciente que haverá pessoas com fome. Canibalismo poderá ocorrer quando não houver mais comida disponível. Mantenha a distância para evitar o canibalismo. Acabou a comida!
Ao mesmo tempo que estava tendo todo esse caos e outras coisas, nossos protagonistas estavam longe da cidade. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas só quando o governo literalmente mandou uma mensagem para o prefeito, mostrando que estavam numa crise de alimentação. Então, literalmente, eles foram para o local onde o governo tá, para eles resolverem esse BO todo do BO da crise de alimentação. Naquele local temos Jojo Gamson. Ele também é uma das pessoas mais poderosas daquele local. Porque ele também é uma pessoa confiável ao Jabai. Puta! Naquela reunião tava literalmente tendo uma pessoa importante, que é o Jojo Garon. Que é literalmente um dos braços direitos também do Jair. Uma pessoa confiável. Eles estavam tentando resolver, entender como poder fazer isso. Porque eles não podem voltar com a soja, porque a soja tem cacau, eles vão se lascar. E também eles não têm a fórmula para criar mais tempero, porque o criador é o único que tinha essa fórmula. Ele não confiava em ninguém para ter essa fórmula. Então só o criador e só. Então eles estavam lascados. Mas o Koji estava naquele local, que é um civil qualquer, ele dá uma proposta ao Jojo, que é encontrar Hans Busuki, que é uma pessoa também confiável ao Jair. Jair confiava nesse cara. Então o protagonista, que é o filho desse cara, foi atrás do pai. No meio dessa jornada, eles encontraram um local. O local onde Hans Busuki estava. Segundo o Piginte, que é um garfo pulseira, que o nosso amigo Jin pegou. Tem, né? O Jin tem. O Jin tem. Naquele local é como pode ser? Um armazém de KS. É uma AS-51. E ele descobre que Jojo Girl é também um KS. Mas o que ele está se perguntando, o que é um KS? KS são híbridos, mutantes, pessoas geneticamente modificadas para controlar os átomos do universo nosso. Ou quer dizer, eles têm superpoderes, né? No meio disso, eles encontram outro KS, que liberta todos os KS naquele local. Na busca para sair daquele local, o irmão adotivo do nosso protagonista joga o protagonista para fora do local. E o irmão dele vem, ele cai. E a dublagem de sem graça. Sir? Mas tem uma coisa que eu quero deixar agora. Que você assistir até o final, você vai descobrir que Hans Busuki foi pego, foi contido. Só que eles tiveram outros planos para ele. O episódio 3 já começa literalmente na ação, onde literalmente o exército e o Jojo estavam literalmente começando a aparecer naquele local, literalmente aparecendo, helicóptero e tudo mais, porque aquela instalação era o local dele. E quando eu falei lá no segundo episódio, ele era um KS, porque o corpo dele foi carbonizado e por causa disso ele tem uma pelagem diferente e é cego. Então nosso protagonista, no desespero e no cagado, vai embora correndo, porque ele estava com medo, fugindo loucamente. Na fuga, literalmente aparecem dois KS que também vão ser importantes para a história. Que são os Babir, que é o bombado aí, que é o primeiro. E o outro que é o Jamar, que são dois rivais, parece. Porque quando eles saem, eles começam a meter porrada igual o Superman e o Batman, ou sei lá o que, o Homelander e o Invencível. Depois dessa destruição, e só para esclarecer uma coisa, os personagens desses KS, eles tiraram a marcação na orelha, que são KS, para não ser descoberto pela população.
Johnson chega no local e literalmente reclama que todos os caras estão fugindo e tem chance também daquele local chamado Skycreeper, que é o negócio grande gerador, o grande prédio, acabar desligando e fechando por causa disso. Ele estava supondo, porque ele estava muito nervoso. Ele conhece a Erika, que é uma KS que dá uma proposta para eles. Depois de ele desviver vários soldados porque eles atiraram nela. E é engraçado que ela não sente nada e ela consegue quebrar um copo da Limiter. Então ela é muito forte. E depois eles pegam também o corpo do irmão do protagonista, porque eles têm que ir atrás dele, porque parece que o nosso protagonista é importante. Na verdade, tinha mais um gato cinza. No meio disso tudo, o nosso protagonista estava fugindo daquele local e ia ser sequestrado por uma outra bicha. Pela outra personagem que vai ser importante, uma repórter de cabelo rosa, que ele literalmente fala que já conheceu o nosso protagonista, que ele já informou para ela se preparar para o acontecimento que ia acontecer do Jabá explodir e também de desviver ele. E ela já informa, e ela fala que ele deu uma coisa, que é um livro, umas informações estranhas. E parece que o nome dela é Ejot. E ela já tava faz tempo, desde 2007 até 2018, já sabendo de alguma coisa que ia descobrir por causa do nosso protagonista. Mas nosso protagonista não sabe quem é ela, nunca viu falar dela. Então sim, meteram o Dark na história, meteram um paradoxo. Então tem paradoxo nessa droga dessa história. É incrível. E ela informa literalmente que ela estava sozinha, que é uma companhia, porque nosso protagonista agora está sozinho, sem irmão, sem família, sem comida, sem nada. E ela, como uma boa pessoa, ela deixa ele dormir lá e ficar naquele local. Ao mesmo tempo eu tenho que informar, mas eu gosto de deixar bem claro as coisas. Ao mesmo tempo que tudo estava acontecendo, o Jorjão estava informando sobre a Erika sobre o plano. E o plano dela é eliminar todos os KS. E ele informa que já teve o mesmo propósito pelo Tuba, o cara vestido de tubarão. E a Erika informa onde está o Oi gente, aqui é Eduardo do Futuro, eu me informei errado. A Erika pergunta onde está o Xenobot pro John Johnson, e então eu me informei errado. Quer saber do local, porque eu acho que é um plano dela usar a inteligência artificial para resolver esse BO todo. Nosso protagonista, depois de ficar incomodado e também ficar nervoso pelo pai desaparecido e também por alguma coisa, porque ele tira o passe, ele te joga pra longe, num sinônimo talvez de raiva, porque por causa disso que ele perdeu o irmão e tá naquele local e tudo mais, ele vai pro banheiro, né, porque ele quer mijar e ele espera muito, e por causa disso dois figurantes aparecem lá falando que aquele local, que não tem ninguém lá dentro, só que a torneira tá pingando e ele achou que alguém tava mijando. E eles, eu vou falar uma coisa legal. Essa série tem uma coisa que eu gostei, que é os personagens são ilimitados, os personagens mexem tudo travadão, que eu gosto, e o cenário é realista, e é muito maneiro isso aí. É muito maneiro. E ele dá um mijão. Que mijo, hein? Demora, hein? E também joga água. Na Indonésia parece que eles não têm descarga, então eles jogam água. Parece aqui em casa. Quem nunca fez isso? E o cara desperdiça bastante água, hein? Não sabe jogar água direito. Na instalação onde está o Xenobot, a Erika chega naquele local e mostra muito bem que eles vão usar um protótipo antigo do Xenobot da IA para resolver algum BO. Ou é o negócio da comida, que parece que eles vão usar isso, ou para caçar os KS e acabar logo com tudo isso. Daí ele vai dormir, né? Porque né, já tá cansado e a personagem da Eso, nossa, quase esqueci. A Eso, o cabelo rosa, que informa que eles vão dormir. E vão dormir, né, naquele local, né? Vão descansar. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, parece não, é uma coisa que tá implícito, é que parece que as pessoas já estão com fome. E bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fale nos comentários se você sabia sobre essa obra. Eu já vi essa obra faz um tempinho, desde lá no começo do ano. Lá em 2024 ou 2025, eu não lembro muito bem, mas eu já vi faz tempo lá no X.
E eu surpreendi, eu gostei da animação, a música é boa. E eu recomendo assistir esses dois canais que eu recomendei lá no começo, porque um dublou, então tá assistindo, e o outro, bom, ele deu uma explicação melhorzinha sobre o universo. Mas eu espero ter gostado do vídeo, fala aí nos comentários se não ia disso ou não. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, Deus abençoe, Jesus te ama e estamos offline.